Bom, eu sou Roberta Spessato, estou ao vivo no programa Ponto a Ponto, direto da TV Feira do Livro de Porto Alegre. Bom, agora o meu convidado é César Alcázar. Não, Alcázar, né? Não, Alcázar, contrário. Alcázar. Não, é Alcázar, porque senão vai rimar com o quê? Ele não rima com azar. Isso, então é César Alcázar. Bom, o César, ele é escritor, editor e tradutor. E também ele é criador do evento Odisseia de Literatura Fantástica. Isso? Isso, um dos criadores, na verdade. A Odisseia foi criada em 2012 por mim, pelo Duda Falcão, que esteve aqui ontem, se não me engano, e o Christopher Castensmith, um autor americano radicado em Porto Alegre aqui há alguns anos. Numa tentativa de reunir o cenário da literatura fantástica, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil todo. Ah, entendi. Então, tu e o Duda, vocês têm relação, então, na criação da Odisseia e também na editora, né? Sim, a Argonautas Editora foi criada por mim pelo Duda em 2010 para suprir uma lacuna. Havia uma falta, digamos assim, no cenário brasileiro que era muito ligado a outro subgênero da fantasia, do Tolkien. E por isso criou a Argonautas, que depois foi abordando outros gêneros, mas sempre ligados ao fantástico, terror, a ficção científica. Sim, e tu também, além de tudo, é escritor. Esse ano tu lançou um livro. Sim, lancei uma história em quadrinhos, na verdade, que se chama O Coração do Cão Negro. Foi lançado em abril desse ano pela AVEC Editora de Porto Alegre, que ela é, na verdade, uma adaptação de um conto de um personagem que eu criei lá em 2010, apareceu no primeiro livro da Argonautas, que é o Anrav, o Cão Negro. Essas histórias que passam no século XI. E eu fui desenvolvendo esse personagem em prosa, a princípio, por vários anos. Ele apareceu em 6 publicações, inclusive 2 no exterior. 2 contos dele foram publicados em inglês por uma revista digital americana e outra canadense, se não me engano. E ela também originou uma novela, A Fúria do Cão Negro, que foi lançada em 2014. E a partir desse material em prosa, eu e o Fred Rubin, que é um artista gráfico lá de Santa Maria, nós começamos a desenvolver a história em quadrinhos. Então, na verdade, é quase uma trilogia, só que em diferentes gêneros. Não é uma trilogia, é uma série mais longa, né? Ela já, a princípio, em prosa, tem 6 histórias já publicadas. E a primeira dos quadrinhos é a adaptação da primeira história, cronologicamente falando, desse personagem em prosa. E a ideia é continuar agora a série em quadrinhos. Esse foi o primeiro volume. O volume 2... É você. Claro. O volume 2 está programado para sair em abril de 2017. Então, além de história em quadrinhos, tu também faz prosa? Sim, sim. Meu Esse aqui trabalho é o teu original é com prosa. Esse aqui é o teu primeiro livro em história Primeiro em quadrinhos. quadrinhos desse personagem. Eu tenho outro, foi lançado um pouco antes. Dá para mostrar aqui, que olha que legal. Uma história bem diferente. Que bonitinho. Sim. Chamada Música do Quarto ao Lado, Aqui que é de outro gênero, é uma história de terror. E contemporânea, essa é uma história de fantasia passada na Idade Média. Mas ambas têm em comum o toque fantástico. E como tu começou a se envolver com literatura, a querer ser escritora, a gostar do fantástico? Em que tu te inspirou? Olha, desde que eu me conheço por gente, eu tenho uma paixão por inventar histórias. Não vou dizer que eu sou um mentiroso nato, porque pode ficar feio. Mas eu sempre gostei de inventar. Então, assim como eu comecei muito cedo a ter um gosto pela leitura. Minha mãe era bibliotecária, além de professora de história, e ela me introduziu no mundo da literatura. E muito do meu gosto vem daí, dessas primeiras livros de aventura e ficção com Júlio Verne, Jack London, autores que eu leio até hoje. Mas, embora na infância tenha havido essa paixão, eu só fui começar a escrever mesmo por volta de 2007, 2008. Escrever Então, faz assim com 8 anos.
Quantos livros tu já publicou? Olha, não sei dizer. Livros... Livros, é que os nomes, eles são todos estrangeiros e a ambientação também não é... Ela se passa também fora, né? Na Europa. E por que essa escolha? Eu procuro dizer que a imaginação não tem fronteiras. Nem toda a minha obra se passa em outras épocas e países, mas boa parte dela sim. Isso vem um pouco de autores que eu adoro, como Jorge Luis Borges e o Robert E. Howard, que hoje em dia é mais lembrado como criador do Conan, que eram autores, um argentino e outro americano, que situavam sua obra por diversos lugares do mundo e outros mundos, inclusive, tanto no caso de explorar outros lugares. Considerado, uma expressão que eu não gosto de usar, a tal da alta literatura. Né? Mas pensando nisso, nessa questão dessa relação literatura de gênero e tal, muitos consideram literatura fantástica um pouco menor. Inclusive foi com Duda que eu conversei sobre isso. Tu acha que existe algum tipo de preconceito, que a tendência é que ele permaneça ou que ele caia com o passar do tempo? O preconceito existe sim, e ele é antigo, embora o fantástico seja a mãe da literatura, porque toda a literatura, até o surgimento do realismo em meados do século XIX, ela era fantástica. Os textos mais antigos preservados pela humanidade, o épico de Gilgamesh, Beowulf, são narrativas fantásticas. Então, a partir do realismo é que se cria essa noção de que uma literatura é superior à outra. Mas, na verdade, é tudo uma literatura só, né? Isso vem muito do mundo acadêmico, né? Esse preconceito. Mas a gente tem notado que no próprio mundo acadêmico isso tem mudado. Não só aqui no Brasil, como no exterior. Aliás, esse movimento é mais forte no exterior da academia abraçar o fantástico. Mas aqui está indo por esse caminho e eu espero que no futuro acabe essa bobagem de diferenciação. Não, com certeza, até porque Poe é um clássico, por exemplo. Sim. E ele é um representante da literatura fantástica. Shakespeare tem horrores de fantasia na literatura dele e ele era um autor popular, era um autor de massas. E hoje, nossa, fala que o Shakespeare era um autor de massas, ou que havia fantasmas no Hamlet, ou as bruxas no Macbeth. As pessoas, como ele atingiu o status de clássico, tendem a desviar do fantástico, né? Mas não é bem assim, ele ainda é fantástico. O que acontece com um pouco Maupassant também, enfim. Mas e sobre o evento, essa Odisseia de Literatura Fantástica, ele continua acontecendo? Esse ano ela não aconteceu. Mas nós estamos trabalhando para que o evento volte no ano que vem. Aconteceram 4 edições, sucesso fantástico. A última edição aconteceu aqui no Centro Cultural Érico Veríssimo. E nós estamos em busca aí de financiamento através de editais para que o evento volte ano que vem ainda maior e melhor. Tá, então ele até o ano passado era anual? Sim, foram 4 edições até o ano passado. A primeira ausência foi nesse ano. Ai, que pena, né? É uma pena porque é um evento necessário, né? Ainda em Porto Alegre a gente tem uma espécie de polo fantástico aqui com o Fantaspoa, o Festival de Cinema Fantástico, e a Odisseia fazia um contraponto literário ao Fantaspoa. Mas é provável que ela volte com muita força ainda. Tomara, até porque... a gente tem que continuar valorizando a cultura, não importa. Sim. Né? E ele sempre foi um evento formador de leitores. A Odisseia ela acontecia durante 3 dias, sexta, sábado e domingo, e a sexta-feira era toda dedicada às escolas. Nós levávamos escolas para falar com os escritores, ter contato com os livros. Então isso é muito importante, né? Incentivar esse tipo de ação. Bom, mas... Então tá, César, obrigada pela atenção. Muito obrigado. Adorei a entrevista. Fechamos mais uma edição do programa Ponto a Ponto, direto da TV Feira do Livro de Porto Alegre. Obrigada.